A paz, meu querido, amado de Deus, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa reflexão diária da Palavra de Deus. Essa nossa caminhada é uma caminhada para poder meditar em toda a Bíblia, toda a Palavra do Senhor. Então estamos aqui em Marcos capítulo 6, e vou compartilhar com vocês. Não é um comentário profundo, teológico, embora seja bom a gente se aprofundar sempre, mas é na verdade uma jornada para a gente poder meditar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, aquilo que Deus tem falado comigo e que eu acho pertinente compartilhar com alguém. Bom, capítulo 6, eu marquei alguns versículos aqui, né? Então veja bem: tendo Jesus partido dali, foi para a terra e os seus discípulos o acompanharam. Bom, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os discípulos acompanharam. Eu quero deixar aqui, na verdade eu marquei esse versículo porque ele saltou aos meus olhos nessa relação dos discípulos com Jesus. Tendo Jesus partido dali para a sua terra, os seus discípulos o acompanharam. Eu quero incentivar você a ser um discípulo de Jesus, a ser alguém que vai seguir Jesus aonde quer que Jesus vá. Jesus vai para a sua terra, você ali vai com ele. Jesus vai orar, ali você vai com ele. Só que aqui, amados, fica uma reflexão muito importante. Hoje, Jesus não está visivelmente aqui entre nós como homem. Naquele momento, seus discípulos estavam na companhia de Jesus e para onde Jesus ia, os seus discípulos iam também. Como que você hoje vai para onde Jesus está indo? Você tem que, em primeiro lugar, estar com a igreja. A igreja do Senhor é onde hoje Jesus se manifesta sobre a face da terra, porque Ele é o cabeça da igreja. Em segundo lugar, como que você vai para onde Jesus está indo? Você precisa entender a palavra de Jesus, você precisa estar em intimidade com Jesus pelo Espírito Santo, para que você possa, de fato, Jesus tomar conta do seu coração e você realmente concluir pela palavra e pelo Espírito de Deus em você, juntamente com a igreja local onde você está congregando, para onde Jesus está querendo me levar hoje, para onde Jesus está querendo me levar amanhã, quais são os planos de Jesus para a minha vida. Então, esse é um grande ponto. E aí a gente vai realmente entender a vontade de Jesus e falar assim: hoje eu vou para onde Jesus quer que eu vá. Que a nossa vida possa ser assim. Versículo 4. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos, impor-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Bom, Jesus foi para a sua terra, lá no meio da sua parentela, na sua casa, entre os seus familiares, e as pessoas questionaram: mas não é esse o filho de José, filho de Maria, o carpinteiro, vem agora trazer a mensagem de Deus, vem falar que é Jesus, vem falar que é o Cristo, o prometido? Porque, de fato, ali estava uma pessoa e uma mensagem que somente quem fosse humilde, somente quem realmente se despisse das aparências das coisas, ia enxergar quem é Jesus. Naquele tempo, é fácil para nós hoje condenar a incredulidade deles, porque nós estamos lendo as Escrituras e através da leitura das Escrituras nós vemos: poxa, eles erraram, e realmente os evangelhos são escritos de modo a nós percebermos os erros deles. Mas veja bem, qual é a dificuldade de você enxergar hoje Cristo, onde você está? Porque aonde você está, você tem pastores,
você tem discipuladores, você tem líderes, você tem uma igreja manifestando-se visivelmente em você, ou você tem um mensageiro da palavra de Deus que chegou hoje para você e fala de Jesus. E aí você fala assim, mas quem é essa pessoa para me falar de Jesus? Eu conheço ele desde pequeno, eu conheço as falhas dele, eu conheço como ele é, eu sei que ele não pode ter depósito de Deus na vida dele. Mas, meu querido, ainda que o mensageiro não tenha credibilidade, a mensagem do Senhor tem credibilidade. Então, humilhe seu coração perante a palavra de Deus, porque Deus sempre vai usar um homem que tem uma história. E aí, na verdade, quando a gente vai no passado de Jesus, quando desde criança, ele sempre impressionou, né? Mas alguém assim questionou a humanidade dele. É uma pessoa que está aqui para a gente, quer falar que é Cristo. Então, na verdade, quando nós questionamos a validade da mensagem por causa do mensageiro, queridos, nós estamos questionando, na verdade, o conteúdo da mensagem. Que o seu coração possa, né? Existem duas questões aqui que eu vou colocar rapidamente. Bom, o profeta vai levar a mensagem para você. Toda pessoa que leva a mensagem da palavra de Deus para você é um profeta. Ele pode não falar, eis que te digo, mas se ele está levando um versículo da palavra de Deus, falando a verdade do conteúdo da palavra, ele é um mensageiro, um profeta para você. Ele, como mensageiro da palavra, que leva a palavra, você tem que pedir a Deus discernimento para examinar essa palavra. Você pode até entender a vida do profeta, entender as falhas do profeta, e se Deus o tocar no seu coração, você vai falar a verdade em amor para esse profeta, se realmente ele tiver coisas das quais ele deva se arrepender. E ele terá que se arrepender. Mas não rejeite a mensagem ou o profeta no seu coração porque ele não é digno. Porque, na verdade, nenhum de nós somos dignos. E o nosso desafio, na verdade, é dar credibilidade à mensagem e também, em consequência, dar credibilidade a mensageiros de barro, porque é isso que nós somos. Então, que essa palavra não se cumpra na minha e na tua vida, de não honrar homens e mulheres de Deus por causa de suas histórias, ou de seus fracassos, ou de suas falhas, mas que a gente possa nos honrar mutuamente por causa de Deus. Por causa de Deus. Não devemos honrar homens simplesmente, mas devemos sim, por causa da palavra, porque Deus pede honrar todo ser humano que chega a nós, trazendo a mensagem de vida para nós. Bom, a instrução que ele dá aqui para os 12, tá? Eu quero aqui também destacar nesse versículo 6, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então veja bem, quer fazer algo que Jesus quer que você faça? Ensine a palavra de Deus. Para onde você for e que você ensinar a palavra de Deus, ou seja, se você percorrer a sua circunvizinhança, olha bem, veja, percorria as aldeias circunvizinhas. Jesus percorreu as aldeias vizinhas, foi rejeitado. Então ele foi nas aldeias circunvizinhas, mais além, para ensinar a palavra de Deus. Percorra as aldeias, percorra os lugares para ensinar a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida de que você estará indo aonde Jesus quer te levar. Amém? Bom, versículo 8. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fosse calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Eu vou resumir esses 2 versículos, e são muitas orientações que Jesus dá aqui, mas eu até entendo que essa é uma das principais. Não leve dinheiro, não leve recursos. O mundo não precisa de recursos. O mundo precisa de poder da palavra de Deus.
O mundo precisa da palavra libertadora de Jesus. Essa nossa relação com os bens materiais, quando Jesus alcança nosso coração, Ele nos fala: seja liberto da necessidade de bens materiais, porque eu estou contigo. E aí a igreja do Senhor, ela precisa alcançar um patamar onde realmente Jesus é suficiente e eu vivo com o mínimo, porque eu não preciso de muito para viver. Nós não precisamos de muito para viver. E quando você vai fazer levar a mensagem, é claro que existem famintos para alimentar, existem necessidades a serem sanadas. No que nós vamos fazer a missão de Jesus, é possível que Jesus também nos leve a sanar algumas necessidades. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é libertar o homem da opressão, da pior de todas as opressões, a opressão espiritual, a opressão demoníaca, a opressão da carne, a opressão do pecado, a escravidão do pecado que aniquila o homem. Então, nós não precisamos de recurso para isso. Um homem viciado em drogas, um homem viciado no pecado, viciado na pornografia, viciado em vários tipos de pecados, somente o poder de Deus. Ele pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter todos os bens que o mundo oferecer. Mas existem dificuldades. E o pecado não se vence com recurso. Pecado, carne e diabo se vence com o poder da palavra de Deus. Então, nós precisamos sair em missão, na missão de Jesus, proclamar o seu reino, e disso nós não precisamos de recursos. Nós aqui nesse percurso temos a questão de João Batista, né? Versículo 29. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. João Batista morreu. João Batista, na verdade, foi assassinado, degolado, porque foi fiel a Deus. Queira Deus que nós sejamos assim, maltratados, perseguidos, mortos por causa da palavra de Deus. Que isso é sucesso para Deus. Quer saber o que é sucesso para Deus? E você se desvencilhar de toda essa ideologia mundana que quer falar para você: seja bem-sucedido. Ser bem-sucedido é perseverar, é ser vitorioso em obedecer ao Senhor. Ser vitorioso em obedecer ao Senhor, ainda que nos custe bens, ainda que nos custe muita coisa, ou a própria vida, como foi o caso de João Batista, que denunciou o pecado de um rei, e aí ele por inveja, por raiva, por revolta da amante do rei, ele foi pego, né? Só você ler aqui a história, você vai ver que realmente João Batista foi degolado e assassinado por essas coisas. Bom, temos aqui a multiplicação dos pães. Olha só, Jesus multiplicou os pães, alimentou uma multidão de milhares que estavam com ele ali ouvindo a palavra há um bom tempo, né? Veja bem, e eles, versículo 31, lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Quem eram esses que não tinham tempo nem para comer? Os discípulos de Jesus, que seguiam Jesus. Aqueles discípulos que no capítulo 6, versículo 1, estavam atrás de Jesus e naquele fazer da obra, e Jesus era sempre muito dinâmico, não ficava parado num lugar, ele ficava sempre andando de um lugar para o outro com propósito, né? Sempre procurando alguém para pregar o evangelho do reino de Deus, para proclamar, para discipular, para estender, é chegada a vós o reino de Deus. Então os discípulos de Jesus, vou ler de novo: vinde repousar um pouco.
à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, né? Ou seja, Jesus ali procurou dar descanso aos seus discípulos. Você que trabalha para o Senhor, que se cansa no trabalho do Senhor, porque esse trabalho cansa, você encontrará repouso de Jesus. É o melhor repouso que a gente pode ter. É o repouso de Deus, quando Ele fala assim: vem aqui descansar comigo. E Ele vai. Versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque era como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus se compadeceu daquelas pessoas porque eram ovelhas como que não têm pastor. E Jesus viu a necessidade do povo se alimentar. E Jesus alimentou o povo. Mas Jesus ali, ele percebeu a maior de todas as necessidades. A maior de todas as necessidades é a necessidade de ter o pastoreio de Jesus. Tenha vida de oração, tenha vida de leitura da palavra de Deus, tenha a direção de Deus para a tua vida por meio da oração. Esteja vinculado a um grupo de discípulos de Jesus. Receba conselho e direção para a tua vida através de discipuladores e pastores juntamente contigo. Receba direção e dê direção. Mas não fique sem pastor. Não fique sem pastoreio. Porque essa é a maior de todas as necessidades. Jesus não vai deixar de te alimentar com o pão que perece, mas Ele quer que você priorize o pão do céu. Porém, versículo 37, porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Bom, os discípulos questionaram a Jesus: mestre, a multidão está aqui, a gente precisa alimentar essa multidão, o que vai acontecer? Despede a multidão. E Jesus falou assim: dá vocês mesmos a ela de comer. Eu quero dizer o seguinte: Jesus até hoje, Ele nos desafia nesse aspecto. Ele quer que nós alimentemos as pessoas. E Ele quer que nós alimentemos as pessoas nos dois tipos de pães. No pão que perece e no pão que desce do céu. Priorizando o pão que desce do céu. É claro que ninguém vai conseguir, ninguém não. Nós precisamos romper com a escravidão da matéria para nós nos concentrarmos no pão que é Jesus. Mas nós vemos aqui que Jesus não negou o pão que perece e priorizou o pão de Deus. Nesse contexto, ele deu o pão de Deus para os discípulos, porque ele mostrou, através do poder, o milagre que ele fez. Quem mais foi alimentado aqui foram os discípulos com a demonstração do milagre e a fé que foi gerado e o contexto do discipulado que acontece aqui, né? Mas deve haver em nós a disponibilidade em nos doar para sanar possíveis necessidades de pessoas, né? Com o fim de proporcionar maior alimento a outras pessoas, que são os discípulos de Jesus. Muitas das vezes a obra feita na vida de um pão, uma obra social ou algo que a gente está fazendo na vida de gera testemunho na vida de outro. E eu tenho essa suspeita de que Jesus fez exatamente isso, né? Tanto que, veja bem aqui, versículo 42 e 43. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Veja bem, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus continuou trabalhando com a multidão
e despediu os discípulos para irem. Queridos, que você possa continuar a sua reflexão com Jesus e que Ele venha alimentar a sua vida para a glória de Deus.